Deus. Meus amados irmãos, recebam uma paz do Senhor Jesus. Amém. Bom, nem vou perguntar se os pentecostais estão aqui, porque eles estão aqui. Que bênção, parabéns à igreja por este 13º aniversário. Pastor João Guimarães, homem de Deus, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês. É um presente de Deus. Deus abençoe a família, o ministério, os homens de Deus que compõem o santo ministério dessa igreja, que tem feito uma obra linda para Jesus aqui na cidade americana, regiões adjacentes, onde vocês têm a igreja de vocês. Tenho certeza que tem sido uma bênção. Parabéns. Uma alegria estar mais uma vez acompanhado, sendo ministrado por esse filhão, Danilo. Deus abençoe sua vida, Ariane. Deus abençoe esse casal abençoado que nós amamos. E graças a Deus, sempre estamos juntos. E quando nós estamos juntos na mesma programação, eu fico tranquilo, porque se o profeta falhar, o tangedor funciona. Glória a Deus. Deus abençoe também o pastor Levi, meu amigo. Desfrutamos de uma amizade já distante. E graças a Deus, pastor Levi, que além de um homem de Deus também, agora na vida pública, tem feito a diferença para a glória de Deus. É carente das nossas orações. Eu deixo aqui publicamente minha palavra de apoio sempre ao Senhor e aquilo que o Senhor carrega. Deus abençoe o pastor também. Deus abençoe Tiago, amigo que fez o contato. E é uma alegria estar acompanhado da minha esposa. Foi uma luta para passar para o meu nome, mas está no meu nome, irmãos. Rose Matias, uma bênção. Meu filho Andrezinho. Cheguei de viagem, só deu tempo de pegar eles, vim para cá, mas estamos felizes. Viemos falando em línguas estranhas pela estrada, falando da palavra de Deus e já sentindo a atmosfera que está acontecendo neste lugar. Quantos creem que Deus tem palavra para o seu coração aqui agora? Dão glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis 41. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Na verdade, apenas o versículo 45 do capítulo 41. E depois estarei lendo mais um versículo no capítulo 43, ou 45. Agora, 41, verso de número 45, apenas a primeira parte do texto. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia. Vamos no 3, todos juntos, só essa frase. 1, 2, 3. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia. Diga comigo, Zafenate Paneia. Faraó chamou José do quê? Ok, parece línguas estranhas, mas é o nome dele. Capítulo 45. Capítulo 45. Apenas o versículo de número 3, a primeira parte. E disse a seus irmãos: eu sou José. Eu sou o quê? José. Eu sou o quê? José. Faraó chamou ele de Zafenate, mas ele disse aos irmãos dele que ele é quem? José. A pergunta é: quem será você no tempo que Deus te honrar? Será que dá para você fazer essa pergunta para alguém que está do seu lado? Diga, quem vai ser você quando Deus te honrar? Quem vai ser você? Porque tem gente que por causa de um cargo muda. Já estou pregando já, irmão. Tem gente que por causa de um cargo já muda. Tem gente que não está preparado para ganhar uma bicicleta. Tem gente que se receber uma bicicleta, desvia. É sobre isso que nós queremos falar essa noite. Essa palavra queimou no meu coração. E eu tinha até outra coisa na mente, mas nada descia ao coração. O Espírito Santo me fez, hoje à tarde ainda, meditar nesse texto. E todos os irmãos conhecem a biografia de José e sabem o quanto a biografia deste homem é riquíssima, relevante e uma das pérolas de toda a Bíblia Sagrada. Quem conhece a sua história sabe que ele viveu 110 anos. Sua vida está dividida em 3 fases. A primeira fase do nascimento aos 17, a segunda dos 17 aos 30 e a terceira e última fase dos 30 aos 110.
Sua história é linda, começa de uma forma extraordinária. Aqueles que conhecem sabem que José é fruto de um milagre. Sua mãe Raquel era estéril. Ele nasce no capítulo 30, nos versos 22, 23 e 24. E isto daqui é tão extraordinário que quando chega o tempo de José nascer, 4 palavras vai permear a vida da sua mãe, por nome de Raquel. E a primeira palavra foi essa: Deus ouviu as orações de Raquel. A segunda palavra foi essa: Deus se lembrou de Raquel. A terceira palavra foi: Deus abriu a madre de Raquel. E a quarta palavra foi: Deus tirou a vergonha de Raquel. Então observe que no nascimento de José nós aprendemos que o nosso Deus ouve, o nosso Deus se lembra, o nosso Deus abre e o nosso Deus tira a vergonha. Se vale um glória a Deus, fala alguma coisa. Ora, quem conhece sabe que José nasce aqui. E o que me chama a atenção é que José nasce para mudar o futuro, não só da sua mãe, mas também de toda uma nação inteira. Quem deu o seu nome de José foi a própria Raquel, sua mãe, e José significa Jeová acrescenta, ou que me acrescente outro. Isso daqui é uma profecia, uma palavra profética liberada por Raquel, que até então era estéril, não gerava, não dava luz a filho, e agora por ter o José, nasce a esperança de ter mais um. Aqui não tinha, agora tem, e pelo fato de ter, acredita que pode ter mais. José é um divisor de águas, na história da mãe, na história da família e na história de uma nação inteira. Mas o que me chama a atenção na história de José é que dentro dessas 3 fases da sua vida, a primeira fase é marcada pela fase do anonimato. A segunda fase é a fase da provação, a fase dos processos. E a terceira e última fase é a fase da honra. Não sei se você vai dar um glória a Deus aqui, mas a primeira fase, a fase do anonimato, é marcada por 17 anos. A segunda fase, a fase do processo, é marcada por 13 anos. E a última fase, a fase da honra, é marcada por 80 anos. Logo, nós aprendemos que a fase da honra é maior do que a fase do processo e a fase do anonimato. Eu não sei se você vai crer nisso daqui que eu vou liberar, mas lá vai. Está chegando um tempo de honra para a tua vida. E eu não sei se você pode fazer isso, mas quebra o protocolo. Para 2 pessoas, diga assim, ó: o tempo da honra vai ser maior do que o tempo do processo. Diga para ele: o tempo da honra vai ser maior que o tempo do processo. Oh, glória a Deus. Alguém acredita no que eu estou pregando aqui já ou não? Só que o que é interessante é que a primeira fase, de fato, é a fase do anonimato. Pois nominalmente, de forma textual, ele é mencionado no seu nascimento. Pode ler, capítulo 30, verso 22, 23 e 24. Nominalmente ele é mencionado aqui, quando nasce. Só que a próxima vez que ele vai ser mencionado já é no capítulo 37, versículo 2, quando já aparece com 17 anos de idade. Logo, é a fase do anonimato, porque se nós fôssemos perguntar para o texto, cadê José? A resposta que o texto nos daria é: José está construindo uma história no anonimato. Isso é tão verdade que ele nasce no capítulo 30. Leia o capítulo 31 e procure José. Não vai mencionar. Capítulo 32, não vai mencionar. Capítulo 33, não vai mencionar. Capítulo 34, 35, 36, não vai mencionar. Qual é o detalhe, pastor? É que José já está ali. Só não é mencionado, até porque a bola da vez era Rúben, era Simeão, era Levi, era Judá, era Gade, era Aser, era Issacar, era Naphtali, era Dan. Mas quem é José, pastor? Até então, ninguém conhece. Ninguém sabe quem é. É a fase do anonimato. Se não marcar nada, marca isso, eu já vou embora no lucro. Por quê, pastor? Porque a história de um homem, ela é construída no subalterno da vida. Ninguém está vendo, ninguém sabe quem é. Ninguém nunca ouviu falar, ninguém conhece a sua voz, a nota que alcança, a sua dicção, a sua oratória, o seu conhecimento. Por quê, pastor? Está no anonimato. Tem graça, tem unção, tem Deus. Tem graça de Deus na vida, mas está guardado, está escondido.
Com 17 anos ele aparece no cenário novamente, e o texto diz que ele aparece como serviçal dos seus irmãos. Está no campo, trabalhando, auxiliando os filhos de Bili, de Zilpa, Gade, Azer, Naphtali e Dan. Só que o que me chama a atenção é que quando chega o tempo do divisor de águas, Jacó, o pai, entende. E para marcar este momento na vida do menino, ele confecciona uma túnica. E deixa eu já desconstruir algo teológico, doutrinário e também bíblico. Por quê, pastor? Porque onde a Bíblia se silencia não há mais voz. Porque quando se fala desta túnica colorida que Jacó dá a José, eu já ouvi alguém dizer que quem fez foi Abraão, Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó e Jacó passou para José. É impossível. O texto diz, capítulo 37, versículo 3: E Jacó fez-lhe, e Jacó fez-lhe, e Jacó fez-lhe o que, pastor? Uma túnica de várias cores. Logo, está claro que quem confecciona a túnica, quem costura a túnica, quem dá existência à túnica, quem dá vida à túnica, quem faz a túnica ser uma realidade é o próprio Jacó. Isso daqui me abre um precedente para uma afirmativa. Qual, pastor? O que é teu não está na mão de A, o que é teu não está na mão de B, o que é teu não está na mão de C. O que é teu está na mão do teu pai. É o teu pai quem está preparando a tua túnica. Eu não sei se você consegue pegar isso daqui, mas enquanto está todo mundo brigando por causa da túnica, porque parece que eu estou vendo, Jacó está confeccionando a túnica é trabalhada. Charles Swindoll chega a dizer que essa túnica tem um peso a mais do que a comum, porque ela é colorida, ela é comprida, ela se estende até os tornozelos, até os punhos, e ela é trabalhada, diferente da comum, porque a comum todo mundo usava, a simples, de uma cor, que ia até os cotovelos, até os joelhos. Todos os irmãos que conhecem um pouco da cultura bíblica sabem que a maior parte dos hebreus era agrícola. E por isso era normal você estar andando pelas ruas de Canaã e para onde você levantar os seus olhos, ver alguém com uma túnica comum, curta, simples. Por quê, pastor? Porque facilitava os movimentos dos braços e das pernas, e isto era comum. Só que a túnica que Jacó fez não era qualquer um que usava. Só que é interessante, por quê, pastor? Porque tem 3 observações enquanto Jacó está confeccionando essa túnica. Primeiro, nas mãos, ele costura a túnica trabalhada. Não sei se você vai crer, mas lá vai. Por quê? Enquanto você está aqui, o pai está caprichando, o pai está costurando, o pai está preparando. Não, eu vou quebrar o protocolo para ficar mais à vontade. Catuca quem está do lado e diga assim, ó: dá glória que papai está caprichando na tua túnica. Diga para ele. Não, você não falou, fala mais forte. Diga para ele, capricha. Capricha no glória, porque papai está caprichando na tua túnica. Ô glória. Segura aí. Eu sei que os Tochinhas já está doido para decolar, mas avivamento sem Bíblia não é avivamento. Então olhe para cá. Por quê? Porque parece que eu posso ver. A primeira observação está na mão. Qual é a segunda, pastor? Nos lábios. Por quê? Porque Jacó é judeu, e judeu feliz não fica de boca fechada. Judeu feliz não fica com cara de George Bush misturado com Saddam Hussein. Não, senhor. Judeu feliz, sorriso 915 e louvor nos lábios. Me perdoe a simplicidade, mas parece que eu estou vendo. Com a mão ele costura, e os lábios, pastor? Kadosh, 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 Adonai, Sabaote, Melohot, Haret, Kavod. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Você deu glória? A parte de dar glória tem que ser agora. É para acordar a americana. Por quê? Porque com a mão ele costura, com os lábios ele glorifica. E os olhos, pastor? José não sabia. Mas enquanto o pai com a mão costurava, com os lábios louvava, os olhos do pai estavam nele. Só pega essa daqui, prepara o pulmão para dar glória. Por quê? Porque parece que eu estou vendo do lado de fora da tenda todo mundo brigando. O Rubem olhando e dizendo: está vendo a túnica que o pai está fazendo? É minha. Judá se levanta e diz: não, a túnica é minha, cara, é minha. O Simeão se levanta e diz: não, você está enganado, a túnica parece comigo. E o Zé, pastor, está em silêncio. E o Zé, pastor, ninguém dá nada. E o Zé, pastor, ninguém dá um centavo furado. E o Zé, pastor, ninguém sabe quem é. E o Zé, pastor, não aparece nos cartazes das festas do Brasil.
E o Zé, pastor, quem é? Nunca ouviu falar. Só tem um detalhe. Qual, pastor? O José vai para a direita, o pai com a mão costura, com os lábios glorifica, e os olhos está tirando a medida dele. Ele vai para a esquerda, e o pai está tirando a medida dele. Ele levanta a mão aqui da glória, e o pai está tirando a medida dele. Só Deus sabe como ele entrou aqui hoje, mas o pai está tirando a medida dele. Querido, eu vou liberar para quem crê. Lá vai. O teu pai mandou eu te dizer que a tua túnica vai ficar na tua medida. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Pega na mão dele, por favor, e diga para ele: teu pai está caprichando na tua túnica e vai ficar na tua medida. Estão de olho nela, mas o pai está fazendo para você. Estão brigando por causa dela, mas o pai está fazendo para você. Estão se vendendo por causa dela, mas o pai está fazendo para você. Pode se levantar o linguarudo, fofoqueiro, mexeriqueiro, pode se levantar quem quiser. Deus mandou eu dizer: você vai sair daqui desta segunda-feira vestido com uma túnica colorida. E quem acredita, levante a mão e dê glória para Deus. Só me dá mais um pouco do retorno aqui, que eu estou começando a me empolgar, meu filho. Por favor, olhe para cá. Por quê? Porque o pai está caprichando na túnica. Só tem um detalhe. Só tem um detalhe. Qual, pastor? A túnica está preparada e está na mão do pai. Lá vem o pai. Diga para o irmão: lá vem o pai. Parece que eu estou vendo. Lá vem o pai. E está todo mundo dizendo. Quem sabe o Rubem mais velho está dizendo: vocês vão ouvir o pai gritar o meu nome agora. Eu falei para vocês que a túnica era minha. O Judá se levanta e diz: não, o pai vai gritar o meu nome. O Simeão diz: não, é o meu nome que o pai vai gritar. Só tem um detalhe. Qual, pastor? Da boca do velho Jacó saiu o seguinte nome: José. Olha a túnica que eu te fiz. Eu não sei se você já viu alguém com cara de ué. Já viu? Ué. Ela? Calma aí, ele? Não, mas eu falo melhor do que ele, mas ele? Eu prego melhor do que ele, mas não, ele? Não, ela? Eu tenho mais dinheiro. Só que o pai dá para quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Vou liberar, não vou fazer rodeio. O pai foi com a tua cara. Tem gente que não gosta de você, mas o pai gostou de você. Tem gente que não vai com a tua fachada, mas o pai gostou de você. Tem gente que se incomoda até com glória que sai da tua boca, mas o pai gostou de você. Tem gente que se incomoda até com o teu jeito de adorar. Papai gostou de você. Quem acredita, levante as tuas mãos para cima, por favor. Deus vai fazer alguém sentir o peso da túnica colorida que está descendo aqui agora. Quem acredita que Deus já está falando na minha boca, pega na mão de alguém que está do teu lado aí agora. E se tem túnica colorida, vai dar choque. Se tem túnica colorida, vai dar choque. Se tem túnica colorida, vai dar choque. Eu vou te dar 1 minuto para você sentir o peso da unção que está descendo sobre a tua cabeça aqui agora. Oh, esse é o barulho dos crentes que tem túnica colorida. Estou sentindo que vai descer uma glória aqui já já. E o meu pastor já está de pé. Se não der glória aí, eu prego só para ele aqui. Se tem 2 que crê que tem túnica colorida aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o... Então abre a boca para adorar. Eu estou sentindo que Deus vai dar túnica colorida para alguém. Só tem um detalhe, pastor João: a túnica vai revelar verdades do coração dos irmãos de José que ele ainda não conhecia. Está preparado? Por quê, pastor? Porque o fato de José receber a túnica é só uma evidência pública do amor que Jacó tem por ele. Por quê? Porque ele é o filho da sua velhice. É o texto quem diz: logo, já vinha há anos
este favoritismo de José. Só tem uma coisa, o quê? O pai nunca tinha publicado isso na presença deles, mas a túnica vai revelar isso. É por isso que, antes da túnica, aonde tem churrasco, vamos, José. Aonde tem bolo, vamos, José. Aonde tem festa, vamos, José. E depois da túnica, pastor, cova. A pergunta é, você está preparado para isso? Porque a túnica bonita chama atenção, mas incomoda. Você não deu glória a Deus porque não entendeu, mas vou repetir. A túnica incomoda. Está preparado para alguém ficar com cara feia? Está preparado para ser alvo de calúnia? Está preparado para ter o nome servido no café da manhã, no almoço do dia, na janta da noite? Está preparado para virar sopão da madrugada na mesa de alguém? Porque a túnica incomoda. Só tem um detalhe. Qual, pastor? O Jacó deu a túnica. E se não der glória a Deus agora, eu não volto mais só de raiva. Por quê, pastor? Porque o Jacó deu a túnica. Só que Deus resolveu dar sonhos. E aí eu pergunto, você dorme e diz, eu vou sonhar e sonha? Você sonha porque quer? Ninguém aqui sonha porque quer. Muito menos sonha com o que quer. Você dorme, quem dá sonho é Deus. Se a túnica já incomodou, o José acordou e disse, eu tive o sonho. E eu já vou dar um spoiler aqui para ver se você pega. Por quê? Porque o Jacó deu a túnica aqui na terra. E Deus deu o sonho vindo do céu. Por quê? Porque é Deus dizendo assim, ó, tá ligado aí? Eu já estou ligando aqui. E eu já vou dar sinais para o homem entender que isso daí não é coisa de homem. Porque se a gente fosse trabalhar essa túnica de forma cirúrgica, essa túnica é profecia para o futuro de José. Se eu fosse falar dos emblemas que tinha nesta túnica acerca do futuro de José, tinha uma mensagem poderosa. Mas eu só estou fazendo essa guisa introdutória para você entender. O que, pastor? Está falando do futuro dele. E é Deus dizendo assim, ó, deixa eu dar sonho para o José já entender que não é coisa de Jacó. O Jacó está dando a túnica aí, mas eu já vou dar o sonho aqui, para o José saber que não é homem, mas sou eu quem estou confirmando esse negócio. Agora segura, por quê? Porque depois do sonho, aí que a coisa piorou. E aí, pastor? Vamos tirar a túnica dele. Por quê? Porque a gente tirando a túnica, a gente tira o futuro dele. Pensar errado. Por quê? Porque tiraram a túnica. Só não puderam tirar o sonho. E aí pegou quem está ligado. Por quê, pastor? Porque a túnica tira. Porque foi o homem quem deu. E o homem só tira o que o homem dá. Mas eu quero ver tirar. Eu quero ver tirar o que Deus te deu. Podem tirar a túnica. Por quê? Porque foi o homem quem deu. Mas o sonho, quero ver tirar. Não tira. Pastor, não estou entendendo. É a fase do processo. Só que tem um detalhe. Qual, pastor? Quando Deus honra ele, pode ler o texto. Eu acho lindo o texto. Eu acho lindo o texto. Porque o texto diz que depois de 13 anos de processo, Deus o honra. Ele tem na frente dele os irmãos que um dia jogou ele dentro da cova. E pega essa, porque, pastor, são 22 anos sem vê-los. Ele não é mais José. O faraó já deu um nome para ele de Zafenate Paneia. E o que é isso, pastor? É um nome da honra. Pega essa, vamos estudar e a gente já dá glória. Por quê? Porque se você pegar o capítulo 41, do verso 37 ao 46... você vai ver o momento da honra de José. José colocado no segundo carro. O carro do faraó está na frente, o carro de José está atrás. 3 símbolos do poder faraó dá a José. Primeiro, um anel.
E está no texto que ele tirou um anel do seu dedo e colocou no dedo de José. Esse anel simboliza a transição de poder. 2, colocou vestes de linho fino em José. O Isbe destaca que há 13 anos atrás tinham tirado uma túnica dele e até brigaram por causa dela. Mas 13 anos se passaram e agora José está com uma túnica nova. E aí vai dar glória a Deus quem está pegando. Por quê? Porque o terceiro é um colar de ouro. Colocou no pescoço dele. E era Faraó dizendo: todos esses presentes simbolizam que você é superior a todos que estão no meu governo. Só tem um limite. Qual, Faraó? Você só não é maior do que eu. Mas você administra a minha casa e todo o meu povo vai te obedecer. Está no texto que, como evidência disso, o Faraó chama de Zafenate-Paneia. Agora pega essa, 7 anos se passam, mais 2 anos se vão, e o capítulo 45 e o verso 3 e 4 deixa isso claro. Quem está na frente dele, pastor? Os seus irmãos. Só tem um detalhe, qual? Era a 3ª vez que os irmãos dele estavam prostrados diante dele, ele já como Zafenate-Paneia. Nas 2 primeiras vezes, ele não chora na frente dos irmãos. Ele entra dentro de uma recâmara, um quarto, fecha a porta, e a Bíblia diz que ele chorava tão alto, que lá fora as pessoas ouviam. A gente nunca parou para pensar nisso, mas nunca foi sobre os irmãos de José aqui. Era sobre José. Seu orgulho estava sendo esmagado. Por quê, pastor? Porque agora ele tem a faca e o queijo na mão para se vingar daqueles que um dia jogou ele dentro de uma cova. Mas o texto não diz que ele cantou sabor de mel. Não, ele não cantou sabor de mel. Ele não se vingou daqueles irmãos. Inclusive, pega essa. Por quê? Porque ele sabe que é os irmãos dele, mas os irmãos dele não sabem que é José. Na mente dos irmãos dele é o Zafenate-Paneia. Por quê? Porque quem bate, esquece. Mas quem apanha, só tem um detalhe. Qual, pastor? E aí é profético para essa igreja. Eu estava vindo no meio do caminho, eu estava falando em mistério porque é profético. Lá vai. Quantos anos de processo? 13. Quantos anos de processo? Quantos anos a igreja está fazendo? Então lá vai. Por quê? Porque 13 anos na cultura dos judeus é ano da maturidade. Fundamenta, pastor. O jovem judeu, quando completa 13 anos de idade, é levado para a sinagoga. Desde os 5 anos ele está ouvindo acerca da lei. 8 anos se passam, com 13 anos ele tem agora a oportunidade de recitar diante dos rabinos os textos dos 613 mandamentos da Torá. E agora, pastor, quando os rabinos o ouvem, faz perguntas, e ele responde com propriedade, ele agora adentra a fase adulta. Pega-se uma caixinha preta que contém cerca de 30 versículos da lei, chamado de filactério. Pega essa caixinha, amarra em um dos seus braços. E aí, pastor? E aí que é o acesso livre agora. Não precisa mais vir à sinagoga com o pai e nem com a mãe. Por quê? Porque agora ele já está apto para responder pelos seus atos diante da sociedade. Por quê? 13 anos. É o ano da maioridade. Isso é tão Bíblia que quando desceram unção na cabeça de Davi, ele tinha 17 anos. Mas ele não senta no trono com 18, com 19, com 20, com 25, com 30. De 17 para 30, quantos anos se passaram? 13. Vai estudar esses 13 anos da vida de Davi para você ver. Cova, deserto, caverna, Saul louco para matar ele. E Jenny Edwards escreveu que neste período da vida de Davi, o maior segredo de Davi foi nunca devolver a Saul as lanças que Saul lançava contra ele. O que Davi fazia, pastor? Se desviava delas.
Por quê, pastor? Porque o maior propósito de Deus aqui era que não nascesse um novo Saul dentro de Davi. Porque Deus já havia rejeitado Saul. O que Deus queria levantar era um Davi. Não sei se você vai dar glória, mas lá vai. Por quê? Porque José sonhou com 17. Mas não viveu o sonho com 18, com 19, com 20. É com 30. Aleluia. Dos 17 aos 30. Vai ler. O José na cova, vendido, caluniado, perseguido. Nem tempo de se justificar ele tinha, mas pode ler a Bíblia. Ele passou pelo processo dos 13 anos, amadureceu tanto. E aí, se não der glória agora, está ruim. Vou aplicar. Por quê? Porque parece que eu estou vendo, gente. Ele chegou a um nível de maturidade tão tremendo, que diante dele estão os homens que um dia jogou ele dentro da cova. Ele poderia ter dado uma carteirada aqui, sim ou não? Eu sou Zafenate Paneia. Mas não foi isso que ele fez. Como foi que ele se apresentou? Eu sou José. Eu sou José. Eu sou o vosso irmão. Eu sou quem vocês venderam para o Egito. Mas não se entristeçam, porque não foi vocês quem me mandaram para cá. Foi Deus quem permitiu tudo isso. Quem crê que Deus está falando na minha boca aqui? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Então pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Diga para ele assim, ó: Deus vai mudar o teu nome. Você só não pode mudar a essência. Não, você não falou. Fala mais forte. Diga para ele assim, ó: está preparado? Diga: Deus vai marcar o tempo da honra te dando um novo nome. Só não perca a essência. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Pega na mão dele, por favor. Por favor. Isso aqui é profético. Eu estou ouvindo uma voz que eu já ouço há mais de 20 anos aqui. Não tem mais como se enganar. Eu estou ouvindo a voz do Espírito de profecia. E Deus está dizendo: tem um divisor de águas no meio desta casa aqui hoje. Vai assoprar um vento de avivamento dentro deste lugar. As minhas pernas tremeram. Deus dará sinais que Ele está falando na minha boca aqui agora. Porque eu estou ouvindo uma voz que está dizendo: eu já dei ordem ao norte que libere, ao sul que libere, ao leste que libere. Porque o vento que está chegando está carregado de prosperidade e de um novo tempo para este lugar. Levante a mão dele para cima, que tem glória na boca. Aumenta o barulho de glória por 1 minuto aqui. Eu não estou ouvindo, não estou ouvindo. Sobe, 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 sobe. Sobe o nível do glória, sobe o nível do glória, sobe o nível do glória. Sobe o nível do glória. Pastor João, não falo como amigo da igreja, eu falo como homem de Deus que sou pela misericórdia. E Deus mandou eu dizer que quem tentou matar, eu fiz descer. E lhe digo, homem, a promessa ainda está de pé. Eu estou abrindo a porta do baú hoje. Este sonho de alguns anos atrás vai saltar para fora, porque o tempo é chegado. Se prepare, porque eu vou assoprar o nome da minha igreja. Não se limita a uma geografia, porque o que eu vou fazer vai atravessar para o outro lado do oceano. Eu estou confirmando uma obra aqui agora. Caiu quem se levantou. Eu entrei numa sala, desfiz uma reunião, virei a mesa, e a minha palavra é: nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Vai prosperar. Pega! Pega! Danilo, eu estou vendo uma túnica aqui.
Ó Deus, se é verdade que o Senhor está falando na minha boca, se é verdade que o Senhor está me mostrando esse manto dourado que está aqui, aonde tem mão levantada e glória de verdade, enche, 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 seja cheio agora. Pega! Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Quem tem glória, abre a boca pra adorar. Deus se manifestará. Pega, 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 pega. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. E a fé Elohim Jireh. Meu Deus, que é isso? Profetiza para duas pessoas, diga assim, está chegando um tempo de honra aí, diga para ele, está chegando. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Deus vai fazer os teus pés pisarem aonde eles nunca pisaram. Deus vai te fazer acessar salas, lugares, pessoas que você ainda não acessou. Só não se esqueça de uma coisa: você é José. Eu sou José. Hoje eu congrego em Osasco e eu não tinha expectativa nenhuma de voltar para Osasco. Em Osasco eu dormi na rua com a minha esposa por não ter casa para morar. Em Osasco eu dormi em velório. Em Osasco nós passamos por 14 casas de favor. Em Osasco eu saí de uma das piores comunidades. Morava num bequinho e o que eu mais ouvia era assim, ó: vai morrer aqui com o nariz cheio de cocaína e com cigarro de maconha na boca, nunca vai sair daqui. Eu sou adotado, eu tive de tudo para dar errado. E o diabo quantas das vezes gritou: vou te matar aqui. Deus me levou para fora de Osasco. Começou a soprar o meu nome, me honrar, me levantar no ministério. Depois de alguns anos, nosso pastor que estava aqui em Americana é transferido para Osasco. E o primeiro obreiro que ele chamou para ir com ele, por eu ser de lá, foi eu. Estou voltando para Osasco, só que num outro nível agora. O pastor vai dar a posse da diretoria da igreja e me coloca como um dos membros da diretoria. Eu falei para ele: pastor, tem alguma coisa equivocada aí, eu sou itinerante, sou da estrada. Ele falou: irmão, fica quieto que eu sou pastor da igreja. Segundo, foi Deus quem mandou. E não deu glória a Deus, porque ficou com inveja agora. Porque o diabo tentou te matar aqui. Só que agora nós vamos incendiar essa cidade com o poder de Deus. Quantas pessoas lá atrás humilharam a gente, machucaram, desacreditaram. Posso dar um conselho para você aqui? Acredita nesse José agora. Você não tem ideia quem está do teu lado hoje.
Diga pro irmão assim, ó, pega o meu zap agora, hein? Tira o selfie agora. Você não sabe quem está do teu lado. Oh, eu estou sentindo que Deus vai honrar alguém aqui. Eu estou sentindo que está chegando um tempo de honra aqui. Fala em línguas estranhas mesmo. Extravasa. Libera mesmo, vaso. Porque assim diz o Senhor na minha boca: é na terra da tua aflição que eu te honro. É onde tentaram te matar que eu te levanto. É onde falaram que você não seria ninguém, que eu te faça alguém para mostrar para alguém que a minha promessa está de pé com você e com a tua casa. Deixa amarrar. Oh, eu tô sentindo que o varão chegou, hein? Ele vai marchar no meio desta casa agora. Eu preciso pregar para alguém que está me ouvindo aqui. Só não deixes a Fenate Paneia subir para a tua cabeça. Porque o dia que você se achar, o recheio da bolacha não vai servir nem para embalagem. Está entendendo porque Deus está te ferindo? Está entendendo porque Deus está permitindo você passar algumas coisas? Esse desconforto é a plataforma que Deus está se utilizando para te elevar o nível e te fazer cessar em lugares que você ainda não acessou. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas A.W. Tozer escreveu que quanto mais Deus usa, mais Deus esmaga. Calvino diz que antes de Deus honrar, primeiro Ele fere, porque Deus não honra quem é soberbo. Soberba não combina com quem é de Deus. Olhe para cá, por quê, pastor? Porque essa dor que você está sentindo tem benefícios por trás dela. Não foque na dor, foque naquilo que Deus vai fazer ali na frente. Eu sei que o diabo está assoprando na mente de muita gente que está me ouvindo aqui. Desista, para, chuta o pau da barraca, joga tudo para cima. Levi, eu vim pregar para a gente que quanto mais ora, piora. Quanto mais consagra, piora. É a última noite, pastor, da festa. Deus marcou esse encerramento para fazer desse lugar um campo de concentração espiritual agora. Eu estou sentindo que Deus te trouxe aqui para curar a tua alma, levantar a tua cabeça e dizer: se prepara, se prepara. Pastor, e aí? E aí que se não marcou nada, marca isso. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. A rejeição, filho, é a plataforma que vai te levar à exaltação. Está dando tudo errado, né? O vento está contrário. É o maior termômetro de que você está na direção certa. Deus vai mudar a história de alguém, vai começar pelo nome. Só não deixa a essência cair. Oh, glória a Deus. Estou vendo divisas em ombros aqui. Estou vendo honra mesmo. Eu vou falar assim aberto. Estou vendo honra. Estou vendo Deus fazendo gente ficar muito próspera, adquirindo muita coisa, conquistando muita coisa. Eu estou vendo empreendedores de sucesso. Estou vendo empresas sendo abertas. Eu estou vendo uma prosperidade muito grande aqui. Deus está colocando uma chave aqui que vai abrir portas. Quem acredita que Deus está falando na minha boca aqui? Quem acredita? Então sai do teu lugar agora, pastor. Eu creio que está chegando o tempo de Fenate Paneia. Eu tomo posse. Sai do seu lugar e vem aqui na frente desse altar. Eu preciso fazer do jeito que Deus está mandando eu fazer. Vem, 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 vem. Eu creio em
linda, gente. Eu vou tirar foto disso daqui, pastor João, porque as pessoas precisam saber que a plena paz está em paz. Cheia do Espírito Santo mais do que nunca. E se preparando para acessar um novo nível. Chegou o tempo de Zafenate Paneia para alguém aqui. Só não se esqueça que você é José. Só não se esqueça que você é fruto de milagre, que você foi gerado no útero da dor. Só não se esqueça que você não é fruto de internet, de mente humana, mas foi Deus quem fez você nascer. Foi Deus quem te gerou. Aonde Deus vai te colocar, vai te escandalizar. Está preparado para ficar escandalizado com a glória que vai começar a acontecer na tua vida? Só quem acredita, levante as duas mãos para cima agora. Os homens de Deus estão com as mãos estendidas sobre a igreja. Que lindo, que lindo, que lindo. Vai pegar, tem gente que não vai aguentar. Tem gente que não vai aguentar. Tem gente que não vai aguentar. Eu já vou orar, mas quem é do glória, abre a boca para dar glória. Quem é do aleluia, abre a boca para dar aleluia. Eu já vou orar, mas quem tem glória, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Eis aqui nesse lugar, acende a chama. Deus vai tomar essa juventude aqui. Aqui nesse lugar, acende a chama. Meu Deus, meu Deus. Levante a mão e diga comigo, Deus. Diga mais alto, diga Deus. Em nome de Jesus. 13 anos se foram. Eu creio que o tempo do processo acabou. Diga bem forte, é profético, diga Deus. Eu tomo posse. O tempo da honra chegou, 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 chegou. Pega, pega. Em nome de Jesus, receba agora. E tu és digno de louvor, diga só. E só em ti confiarei. Que é isso? Pois eu sei que viverá e um dia voltará do céu pra nos buscar. As duas mãos levantadas. Pai, se é verdade que tem um divisor de águas aqui no meio dessa igreja e que chegou um tempo de honra para eles aqui. Se é verdade que chegou um tempo de honra, dá um sinal agora, Pai. Mostra para eles que o Senhor está aqui, o Senhor está falando através da sua palavra. Olha, irmãos, se é verdade que Deus está na minha boca, Ele vai dar um sinal aqui agora. Deus, em nome de Jesus, não porque nós merecemos alguma coisa, mas pela graça.
Coloca o peso da tua glória na palma da mão desse irmão. Faz ela sentir o que eu estou sentindo aqui agora. Faz ele sentir o que eu estou sentindo aqui agora, meu Pai. A minha carne está trêmula. Você tem coragem de virar para alguém que está do seu lado, fazer um grupo de 2, 3, 4 irmãos. Quantos você sentir comunhão, vira para ele aí agora. Não fique sozinho. Vire. Deus tem um negócio com a juventude dessa igreja, hein? Inclusive o demônio chamado confusão, que queria se levantar, perdeu as forças contra eles aqui hoje. Deus está renovando essa juventude agora. Receba. Tu és santo. Faça o grupo. Faça o grupo de 2, 3, 4, 5. Quantas você sentir? Ó Deus, como a frieza pega, o poder de Deus também pega. Eu conto 1, aonde tem caroço vai desaparecer agora. 2. Quem é batizado com o Espírito Santo está proibido de orar em língua portuguesa. Fale na língua da sua nação original. Digno de louvor. 3. Digno de louvor. Agora. Agora. Pegou. Tenta segurar, vai. Tenta segurar, tenta. Ele é digno. 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 Enche essa juventude, Jesus. Digno de louvor. Pegou. Pega. Canta, Danilo. E a tempestade, ela se acalma, pois sua palavra escudo para os que nele o meu. Você tem coragem de abraçar quem está do teu lado ou não? Tem coragem de abraçar ele? Diga para ele: a vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Abraça ele e diga: a vitória é nossa em nome de Jesus. Abraça quantas pessoas você sentir.
E diga para ele: a vitória é nossa em nome de Jesus. Esse é o barulho da Assembleia de Deus. Esse é o barulho. Só quem pode adorar. O Deus de Israel eu sei. Pra terminar, capricha. Que eu não vim a este mundo pra adorar outros deuses. E aí? Os leões estão rugindo. 13 anos de Pentecoste. O meu louvor incomodou. Cadê a juventude? A todos que estão contra ti, ó Deus. E aí? Danilo. Eis aqui como Daniel. Tira o pé do chão pra adorar. Senhor, não vão dividir. Que é isso, Daniel? Meu Deus. Eu entrego o microfone pro nosso pastor. Mas quem está sentindo a presença de Deus aqui? É a juventude da igreja aqui, é? O espírito chamado confusão caiu hoje. Queria se levantar para rachar. Perdeu as forças. O que Deus tem com vocês é muito forte, é muito grande. Está descendo dons espirituais aí agora. E se tem alguém que ainda não fala em línguas estranhas, no primeiro glória que der aí, Jesus vai te batizar agora. Porque tem um fogaréu aceso. A presença de Deus está sobre vocês. Se tiver glória, dá glória. Se tiver, estenda as mãos para cá, toda a noiva do Cordeiro, estenda as mãos para cá. Já vou passar para o nosso pastor. Nosso pastor está no mistério aqui, meu Deus do céu. Tem uma vida aceitando a Jesus. Será que dá para dar glória a Deus ou não? Quem pode abrir a boca para adorar? Adore! A sombra do onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro. E debaixo de tuas asas estarei seguro.
se tem alguém vivo, se eu for fiel, É isso. Que vem os próximos anos. O tempo da honra chegou. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus aqui? Tem mais alguém? Se tiver, levante uma das suas mãos. O pastor vai orar por vocês. A igreja vai orar por vocês. Tem mais alguém? Pastor, eu estou aqui. Eu não quero sair daqui indiferente. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus aqui? Irmão que está afastado, que se afastou, que parou no meio da caminhada, não me importa saber o que aconteceu. O importante é que você está aqui. Jesus te ama. Você é José. O mundo está dizendo que você é Zafenate Paneia lá fora, mas para Deus você é José. Você nunca deixou de ser José. Volte. Se tirar uma túnica de você, o pai está devolvendo outra agora. Tem alguém? Tem mais alguém? Tem certeza? Todo mundo aqui é de Cristo. Eu sei que o cheiro do perfume árabe já foi embora. Perfume importado. O boticário. Se levantar os braços, 1000 cai do lado, 10.000 do outro lado, e ninguém é mais atingido agora. Mas o amor suporta tudo. Dá um abraço em quem está do teu lado e diga para ele assim, ó, eu não sei tu, mas eu sou José. Obrigado, meu pastor. O pastor vai orar por ele. aleluia. Estenda as mãos para cá e iremos orar por esta vida. Aleluia. Tem festa no céu por uma alma que se arrepende. Isso é confirmação desta festividade. Tudo chegou no céu, aleluia. Agora iremos orar por esta vida. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus, tu vieste buscar e salvar o que se havia perdido.